Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos. Se é a primeira vez que você está aqui, você estava aí no YouTube procurando um conteúdo e encontrou esse vídeo, esse canal, fique conosco. Nossa aula dura em torno de 30 a 35 minutos e você será ricamente abençoado, alimentado aí com a palavra de Deus. Eu quero poder orar, feche teus olhos. Pai, nós queremos te louvar por esse dia, por essa oportunidade. Queremos te louvar por esse canal, por esse meio de comunicação, o YouTube, né, onde através dele nós conseguimos alimentar pessoas com a tua palavra, com o conhecimento das escrituras aqui nesse canal. Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria para ensinar os teus filhos. Me dê sabedoria para, de forma simples, levar o conhecimento àqueles que estão com sede, desejosos por isso. Pai, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para receber a palavra do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos, então, numa série de aula sobre a vida do rei Davi. Hoje, a quarta e última aula do rei Davi. Nós falamos, então, da história de Davi desde lá de Belém, quando ele era pastor de ovelhas. Na primeira aula, então, até quando ele venceu Golias. Depois, na segunda aula, nós falamos ali do tempo que ele viveu fugindo, né? O tempo de preparação. Na terceira aula, nós falamos da queda de Davi com Betseba e hoje nós vamos falar do legado do rei Davi, né? O legado que Davi deixou. Davi reinou cerca de 30 anos, né? Perdão, cerca de 40 anos. Ele assumiu o trono com 30 anos e reinou cerca de 40 anos. Morreu aproximadamente aí pela cronologia bíblica com 70 anos, mas ele deixou um legado aí para as próximas gerações, né? Ele deixou um legado para nós. Afinal, até o dia de hoje estamos falando aqui de Davi. Se você ir lá na terra de Davi, se você ir lá em Israel, Jerusalém, você vai ver pessoas ainda, né, cidades inteiras falando sobre esse legado que Davi deixou. E é sobre esse legado que nós vamos falar. Nós poderíamos fazer várias outras aulas sobre Davi, mas nós temos outros temas para abordar que nós começaremos na próxima aula. Então, o tempo proposto foram 4 aulas que nós encerramos hoje. Bom, vamos lá. Então, o legado do rei Davi, né? Nós já vimos, então, Davi sendo escolhido e ungido. Nós já vimos, então, o seu tempo de preparação. Nós já vimos a sua chegada ao trono, já vimos a sua queda com Betseba, o seu arrependimento, a consequência, que foi a morte do filho, né? E a espada jamais sair da sua casa. E hoje nós vamos ver o legado de Davi, né? O que aconteceu depois do reinado de Davi, né? Nessa última aula, a pergunta, ela muda um pouco, né? E a pergunta não é o que fez Davi durante a sua vida, porque nós já vimos. A pergunta é o que ficou depois de Davi. Para mim, essa é uma das aulas mais importantes. Por quê? Porque eu e você estamos aqui para aprender com Davi, certo? E a nossa vida, dura em torno de 70, 80, 90 anos, quem vive um pouco mais. Mas o que fica depois, né? A nossa história, ela não pode ser apenas 70, 50, 80 anos, ela deve ter uma continuidade, como teve a história de Davi. Então, para mim, essa história, essa aula de hoje é muito importante. Então, Davi chega ao final de uma longa vida, né? Isso está lá relatado em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 10 e 12. Eu vou ler com você, se você pode ler, abre sua Bíblia aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 10 e 12. Diz assim, ó, Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. O período em que reinou sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Então, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi firmemente estabelecido. Então, a cronologia bíblica, nós estamos numa escola bíblica, então você precisa aprender isso, né? Davi, com 30 anos, cerca de 30 anos, ele começou a reinar. A palavra é muito clara quando fala sobre isso, né? Quando estabelece a idade dele. Com 30 anos, ele começou a reinar. 7 anos e 6 meses, ele governa sobre Hebrom. Por quê? Davi não começou já a reinar sobre todo o povo de Israel, sobre todas as cidades de Israel. Davi começou a reinar sobre um pequeno povo, e aí, depois de um tempo, outras tribos, outras cidades aceitaram ele como rei. Isso também está na Bíblia. Então, depois
cerca de 33 anos, ele estabelece o seu governo em Jerusalém. 40 anos aproximadamente, o total do seu reinado, cerca de 70 anos de idade de Davi até morrer. Davi viveu aproximadamente esses 70 anos, mas sua vida foram várias fases, né? Ele teve várias fases, entre elas pastor, guerreiro, fugitivo, nós falamos sobre isso, rei, conquistador, né? Conquistou lá Betseba, depois um pecador arrependido, depois o pai em crise, nós não falamos em detalhes sobre isso, mas ele viveu em crise com os seus filhos, né? Teve várias crises com os seus filhos. Depois ele foi um rei idoso, até então ser um preparador da próxima geração. Então, olha só as fases de Davi. Uma coisa que eu acho importante aqui na história de Davi, queridos, não importa o meio que você está vivendo, o meio da sua vida. Talvez você fale, pastor, eu estou vivendo um tempo de derrota, um tempo de fracasso, um tempo de queda, eu caí, a minha vida deu uma reviravolta. Queridos, a palavra nos mostra que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo, do que os meios, né? Então, aquilo que você está passando hoje é apenas um capítulo da sua história. O que importa é como você termina a sua história, né? Como você vai terminar ela. E nós cremos, nós queremos que eu e você terminamos a nossa vida em paz, né? Na presença do Senhor, deixando um legado para a posteridade, aí, um legado de bênçãos, um legado de salvação para as nossas próximas gerações, que eles possam lembrar de nós como alguém que foi fiel a Deus, mesmo com suas falhas, mesmo com suas quedas. Então é uma palavra de ânimo para você. Eu não sei o que você tem vivido agora, mas a sua história ainda não terminou. Nós somos uma obra em construção. A palavra diz que Deus, Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou em nós, a obra é dele, e nós estamos em construção, né? Estudar a história de Davi apenas pelo episódio de Golias ali é um erro, né? Nós precisamos estudar toda a história de Davi, inclusive o seu fracasso, e agora o seu legado. É o que nós estamos entrando na sua história, né? Nessa aula de hoje. Bom, uma das maiores conquistas e realizações de Davi foi Jerusalém, né? Trazer o seu reinado para Jerusalém. Olha só, se você pode ler comigo, segundo o livro de Samuel, capítulos 5, 6 e 7. Diz assim: o rei e seus homens marcharam para Jerusalém contra os jebuseus, habitantes daquela terra. Eles disseram a Davi que ele não entraria ali. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que passou a ser chamada de cidade de Davi. Davi estabeleceu-se na fortaleza e chamou a cidade de Davi e construiu ao redor desde o Milo para dentro, né? Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 6, 7 e 9. Essa decisão foi extremamente importante, querido. Jerusalém já existia. Jerusalém não foi criada, né? A capital do reino de Davi, do reino de Israel, já existia. Não foi criada por Davi, mas ela foi conquistada por Davi. Logo depois, Davi estabelece o seu reinado ali. Então, a capital de Israel passa a ser Jerusalém. Depois de um tempo, não só a capital militar, mas a capital espiritual, né? A capital começa a ser Jerusalém, porque ele traz a Arca da Aliança ali, né? Ele levou a Arca da Aliança, que é aquilo que representava a presença de Deus. Nós já estudamos isso no panorama bíblico. A Arca da Aliança era, para aqueles que não estiveram, né, na aula do panorama bíblico, a Arca da Aliança era essa arca aqui, onde aqui dentro, né, ficava um pote com maná, as tábuas da lei, né, instituída por Moisés, e também o cajado de Arão, e ficavam dentro da Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então o povo ficava levando para lugares, né, simbolizando a presença de Deus. Nesse tempo agora, Davi leva a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo ali não só o reino militar, mas também a capital espiritual de Israel, né? Isso tornou Jerusalém não um centro político, mas também um importante centro religioso, inclusive até os dias de hoje, tá? Se você ir para Israel, Israel tem a capital de negócios hoje, que é Tel Aviv, né? Mas a capital religiosa, o centro religioso de Israel é Jerusalém até os dias de hoje, tá? Bom,
Outra coisa importante da vida de Davi, importante a gente dizer, Davi, ele quis construir o templo de Jerusalém, o templo que está lá, que depois foi conhecido como o Templo de Salomão. Foi Davi que quis construir, foi Davi que arquitetou, Davi que planejou todo essa construção, porém não foi ele que construiu. O Senhor não deixou ele construir por conta dele ter a sua mão ali suja com muito sangue, porque ele era um homem de batalha, a palavra diz isso, nós vamos ler. Mas então a presença do Senhor, né, a Arca da Aliança ou os outros itens ali da presença do Senhor ficava nos tabernáculos, não existia ainda o templo. Então o povo saiu lá do Egito, né, da escravidão, passou 40 anos pelo deserto, vai então para a terra prometida, a terra de Canaã, que depois vai abrangendo ali, eles vão conquistando através da guerra, até conquistar inclusive Jerusalém nessa época. Mas então não havia ainda um templo, né? O Senhor, a presença do Senhor habitava no tabernáculo, que era uma espécie de tenda que depois, mais para frente, virou o templo, mas até então não existia templo, era o tabernáculo, tá? Era uma tenda onde tinha o sacrifício, onde tinha adoração ao Senhor, onde ficava o Santo dos Santos, lugar santíssimo. Isso é assunto para uma outra aula que nós também já aprendemos aqui. Se você não assistiu, vai lá procurar as aulas que nós fizemos sobre o panorama bíblico, você vai encontrar tudo isso lá. Aí então Davi, ele quis construir o templo, né? Ele chega à conclusão, olha, o Senhor precisa de um templo, ele precisa parar de habitar em tendas e precisa ter um templo. E aí ele não consegue, o texto está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 7, se você pode, acompanha comigo, diz assim: Davi disse a Salomão, meu filho, tive no coração o propósito de construir uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: você derramou muito sangue e realizou grandes guerras, por isso não edificará uma casa em meu nome. Eis que nascerá de você um filho que será homem de descanso, né? Homem de paz, e lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e em seus dias darei paz e tranquilidade a Israel, e ele edificará a casa ao meu nome. Então, olha só, Deus disse para Davi: Davi, você foi homem de guerra, o seu reinado foi conquistado através de muitas guerras, né? O seu povo guerreou demais, você matou muitas pessoas, então você não vai construir a minha casa. Mas o filho que vai nascer de você, Salomão, sábio Salomão, aquele que nós conhecemos, que escreveu Provérbios, esse construirá uma casa, eu darei paz nos seus dias para Israel, para Jerusalém, e ele vai construir então a minha casa, né? Aqui aparece uma situação muito interessante. Davi teve a ideia, Davi desejou construir, mas Davi não executou. Quem executou foi Salomão. Então o que Davi fez? Pastor, por que nós estamos falando disso? Já que não foi Davi que construiu. Porque Davi ele podia ter pensado, olha, já que eu não vou construir, então eu vou abrir mão disso e vou cuidar de outra coisa. Mas como Davi tinha a promessa de Deus que o filho dele construiria, Davi ele fez ao contrário, ao invés dele deixar de lado, ele começou a pensar e arquitetar para que o plano da casa do Senhor, do templo, saísse, né? Olha só o que diz capítulo 22 de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, versículo 5, diz assim: Davi disse a Salomão: meu filho ainda é jovem e inexperiente. Não, Davi disse: Salomão, o meu filho ainda é jovem e inexperiente, e a casa de Deus que será edificada ao Senhor deverá ser extremamente magnífica, conhecida e gloriosa entre todas as nações. Portanto, farei eu os preparativos para ela. Assim, Davi fez muitos preparativos antes da sua morte, né? Davi começou a preparar materiais e organizar recursos para aquilo que outro construiria. Olha que lindo aquilo que Davi nos ensina, né? Deus diz para ele: você não vai construir, seu filho vai. E Davi então começa a fazer ali, deixar o seu legado para que a casa do Senhor fosse magnífica. O texto é muito claro. O que nós aprendemos com isso? Inclusive hoje estou gravando essa aula no Dia dos Pais, dia 9 de agosto de 2026, Dia dos Pais. Fica aqui o ensinamento para mim, que sou pai, para você que é pai. O legado que nós temos, né? A palavra diz lá em Salmos que os filhos são como flecha na mão do guerreiro, e bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava, né? O que o texto está propondo? O que esse texto de Salmos está nos ensinando?
que os filhos são como flecha. A flecha, ela alcança lugares que o guerreiro não consegue alcançar. O guerreiro, com sua espada, ele consegue alcançar alguns lugares que está próximo ao seu corpo, mas há limitações. Já a flecha não. A flecha, ela vai além daquilo que o guerreiro consegue, né? Então a aljava, ela significa, aljava é onde guarda a flecha, né? Aquele lugar que fica na cintura do guerreiro, onde a flecha fica guardada, significa segurança, né? A estabilidade que nós devemos proporcionar aos nossos filhos. O arco, onde a lança ali, a flecha, ela é pressionada, significa os ensinamentos, o tempo de preparação, o pai esticando o filho, preparando o filho. E o lançamento significa que o filho alcançará lugares maiores do que o pai. É isso que o texto está propondo. Então eu e você, pais, hoje devemos aprender com Davi esse legado, essa preparação que nós estamos preparando para os nossos filhos. Porque, afinal, a história de Davi não se resumiu em 70 anos. Queridos, mais de 3.000 anos se passaram da história de Davi e nós estamos falando aqui de Davi. Olha o legado que esse homem deixou, né? Davi influenciou na história de Israel, inclusive até os dias de hoje. Você vai em Jerusalém, tem lá o lugar onde Davi foi enterrado, você vai encontrar lá o túmulo de Davi, a bandeira de Israel tem no centro da bandeira de Israel até os dias de hoje a estrela chamada Estrela de Davi, né? Então Davi deixou um legado e é meu e teu papel como pais, como homens de Deus, né? Como mulheres também deixar o nosso legado. É isso que nós estamos aprendendo dessa história linda de Davi, né? Existe uma diferença muito grande entre realizar uma obra e preparar uma obra. Davi não viu o templo concluído, porém participou da preparação, né? Isso ajuda a entender uma característica importante da sociedade bíblica, né? Grandes projetos frequentemente atravessam gerações. Então, o que você tem feito nas tuas próximas gerações? Que tipo de semente você tem plantado nos teus filhos? Que tipo de semente você tem plantado aí na comunidade que você vive? Que tipo de semente você tem plantado no ambiente de trabalho que você vive? Que tipo de semente você tem plantado nos seus netos? Porque talvez você passa por lugares sem deixar um legado, né? A palavra diz, olha, tudo que vier à mão a fazer, faça com excelência, como que para o Senhor. Talvez você vai passar por trabalhos, por empregos, e você vai sair deles e vai ficar lá na sua marca, né? Então nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ter isso em mente. Eu preciso deixar a minha marca no mundo. Eu preciso deixar a minha marca por onde eu passo e também nas próximas gerações. Davi preparou Salomão para continuar no final da sua vida. Davi sabia que não estaria presente para terminar tudo. Por isso ele começa a preparar o seu sucessor. Gente, aqui foi algo intencional. Não foi algo que ele colheu sem que plantasse, né? Então, a minha e a tua sucessão deve ser intencional. Não só no quesito legado de filhos, mas também no quesito legado de ministérios, legado de profissão, legado de tudo. Imagina que você é um líder de ministério, seja pastoral, seja um ministério aí de mídia, seja um ministério de intercessão, um ministério de introdução, um ministério de louvor, um ministério de professores aí do ministério infantil. Qual legado você tem deixado? Você tem preparado uma próxima geração? Talvez você fale, pastor, mas estou muito novo, não estou nem pensando em morrer. Eu não estou falando sobre morrer, querido. Eu estou falando de você passar o cajado. Eu estou falando de você preparar pessoas para tocar aquilo que você hoje toca. Porque o maior sucesso nosso não é empreender grandes negócios. O maior sucesso nosso está em, quando eu parar, ter alguém que vai me substituir. Eu deixei um legado, eu deixei uma história, e aqui Davi ele começa de forma racional. Deixa eu olhar a nossa hora. Meu Deus, a hora voa demais. Davi, de forma racional e intencional, ele começou a preparar. Então, 1 Crônicas 28, 9 e 10 diz assim: Você, Salomão, meu filho, conheça a Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções dos pensamentos. Se você buscar, será encontrado por ele, porém, se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Considere agora que o Senhor escolheu você para construir uma casa para o santuário. Seja forte e faça a obra. Nós vemos depois Salomão
um homem que também empreendeu grandes obras, né? Um homem conhecido por sua sabedoria, um homem conhecido por escrever 3 livros bíblicos, né? Cantares, Provérbios, Eclesiastes, um homem que deixou para nós o livro de Provérbios, que é um legado de sabedoria para nós, né? Uma carta aberta de sabedoria, inclusive estamos aprendendo sobre ele nas manhãs de sabedoria, né? Que estamos fazendo as nossas lives às 6h30 da manhã. Porém, Salomão não chegou do nada. Não, Salomão foi preparado, ele tinha um pai que instruiu, e aqui está a instrução. Salomão, conheça o Deus do seu pai. Né? Observa que quando Deus chega para Salomão e fala, Salomão, me pede o que você quiser. Salomão fala, eu quero sabedoria. Né? Não foi do nada, ele teve um pai, ele teve um alicerce, ele teve uma base. Observa a importância de Davi quanto a isso, né? Quanto a esse legado. Né? Outros textos também que você pode ler, depois anota aí, eu não vou ler por conta do nosso tempo. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 3 também, que vai falar coisas referente a isso. Bom, agora nós chegamos no momento que nós vamos falar sobre a sucessão do reino de Davi, que não foi tranquila, tá? Não foi um pai escolhendo um filho para suceder, porque Davi teve vários filhos. E lembra daquilo que o profeta Natan tinha falado? Olha, por conta do seu erro, o Senhor realmente perdoou Davi depois, perdoou, continuou chamando Davi de homem segundo o coração de Deus, continuou com a sua aliança com Davi, porém a consequência permaneceu, né? A consequência daquilo que Natan tinha dito, a espada jamais se afastará da sua casa, né? Então Adonias, que foi um dos filhos de Davi, tentou tomar o trono, né? Às vezes imaginamos, e Davi morreu e Salomão virou rei. Não, houve muitos desafios, né? Houve muitas disputas, né? Antes da morte de Davi, ocorreu uma disputa pela sucessão. Olha só o que diz, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Adonias, filho de Agite, exaltou-se, dizendo, eu serei rei. Prepara para si carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai nunca havia repreendido, perguntado por que você fez isso. Adonias também era de bela aparência e havia nascido depois de Absalão, né? Então observa que Adonias ele quis tomar o trono, né? Davi teve vários desafios com filhos, né? E também teve aqui com Adonias. Adonias era o 4º filho de Davi, né? Com Agite. E ele começou a querer disputar o trono ali, né? O texto bíblico vai deixar bem claro sobre isso. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque nós temos algumas coisas para falar. Bom, depois então, Davi entrega o trono a Salomão e mais, né? Ele entrega muito mais do que um trono, né? Davi entrega a Salomão um modelo de reinado que Davi tinha construído muito bem. Olha só o que diz 1 Crônicas, capítulo 28, 11 e 12. Diz assim, então Davi entregou a Salomão, seu filho, o modelo do pórtico do templo de seus edifícios, depósitos, salas superiores, aposentos interiores e do lugar do propiciatório. Entregou também os planos de tudo aquilo que tinha em mente para o pátio da casa do Senhor, para todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os depósitos das coisas sagradas. Além de Davi entregar um modelo de governo, né? Davi entregou o modelo do templo que Davi tinha, né? Davi entrega ali para Salomão, olha, você vai construir isso a ele. Então ele apresenta ali a Salomão o planejamento, né? Não, ele não deixa somente dinheiro, que a palavra também diz que ele preparou as riquezas que precisava para construir o templo. Afinal, foi um templo suntuoso, né? Com muito ouro, né? Com muita coisa ali, muitos instrumentos para o culto, né? Para o culto ao Senhor, muitos instrumentos valiosíssimos. E aí Davi preparou tudo isso para que Salomão pudesse executar. Davi não deixou apenas conquistas para Salomão, isso aqui é importante. Davi deixou também alguns problemas, né? Aqui precisamos evitar romantizar Davi, que sim, ele deixou muito legado, mas há também algo que é real e nós precisamos dizer. Algumas crises dos seus últimos anos estavam relacionadas às escolhas anteriores que ele fez. A família real, não só Davi, mas como a família toda, viveu acontecimentos gravíssimos, né? O filho dele, Amon, violentou Tamar. Absalão, que era o outro filho, matou Amon. Absalão posteriormente se rebelou contra o próprio pai, Davi. Adonias tentou assumir o trono. A casa de Davi viveu profundos
batalhas ali, né, profundas disputas internas, né, várias delas por conta do reinado. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, diz assim: Agora, portanto, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para sua esposa. Assim diz o Senhor: da sua própria casa levantarei o mal contra você. Lembra dessa promessa? Nós falamos nas outras aulas. Da sua própria casa eu levantarei o mal contra você. Diante dos seus olhos tomarei suas mulheres e o darei ao seu próximo, que se deitará com ela à luz do sol. Você agiu em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena a luz. Essa foi a sentença que Deus tinha dado para ele. Os 2 pontos que eu quero tratar para a gente já finalizar. Um deles é que Davi, como homem, ele não só errou com Betseba, ele continuou errando algumas vezes, né? Como homem falho, Davi também falhou, né? Um dos seus problemas, né? Uma das suas falhas na sua velhice foi quando ele faz um censo em Israel. Olha só o que diz 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 2, diz assim, ó, o rei disse a Joabe, né? Davi disse a Joabe, comandante do exército, percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e faça o recenseamento, o censo do povo, para que saiba o número da população. Depois de contar o povo, o coração de Davi o acusou, e disse ao Senhor, pequei gravemente no que fiz. Agora, Senhor, peço que retires a culpa do teu servo, porque agi de maneira insensata. Né? O problema não parece ser simplesmente contar pessoas aqui, porque existia censos em outros lugares da Bíblia. O próprio Antigo Testamento dava ordens, né, para alguns censos. Então, olha o que Davi fez. O problema não foi que ele contou os homens, contou o povo, contou os homens de guerra. O problema estava no coração. Deixa eu te contar o que estava acontecendo aqui. Davi já estava na velhice e ele chega à conclusão: nossa, eu fiz grandes feitos, né? Israel cresceu. Israel virou um povo militarmente conhecido em todas as nações da terra naquela época, o povo temia o exército de Israel, e ele chegou à conclusão, nossa, eu fiz grandes coisas, empreendi grandes coisas, então agora eu quero somar, eu quero contar o povo, eu quero contar os homens de guerra, porque meu exército é tão poderoso, eu quero saber quantos homens de guerra nós temos. E aí ele manda contar, mas na verdade, por trás, o que estava no coração de Davi era uma confiança no seu exército. O meu exército é grande demais, é poderoso demais. Quando, na verdade, a sua confiança devia estar em Deus e não na quantidade de guerreiros que ele tinha. Aonde ele errou aqui foi que ele colocou o êxito das suas batalhas no tamanho do seu exército, na sua força militar, quando, na verdade, o êxito das suas batalhas estava em Deus, que dava para ele o êxito. Nós já lemos isso aqui. Deus dava para ele o êxito, mas não a sua capacidade de liderar, não a sua capacidade de conquistar as cidades, os territórios, não a sua capacidade de batalhar, mas em sim naquilo que Deus tinha dado a Davi. Ele erra. Então observa que Davi ainda erra, ainda falha, assim como nós. Talvez você está olhando para a história de Davi e está falando, Davi errou apenas uma vez. Não, Davi errou algumas vezes, umas bem graves, outras menos graves, mas ainda assim errou. Davi era falho como nós, né? Então, aqui eu quero tratar, para finalizar, o último ponto, que é Davi morreu, mas a sua história não termina com sua morte. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 26 e 28, diz assim, assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O período em que reinou sobre Israel foi 40 anos, 7 em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riqueza e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Davi morre, mas a expressão mais importante para entender o seu legado talvez seja Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então observa que ele preparou o seu filho, preparou o território, apesar de muitas lutas, muitas batalhas, muitas disputas internas, ele preparou o seu legado. Deus deu condição e capacidade para que Davi conseguisse. Então essa é a frase mais importante aqui desse versículo. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Você quer vitória maior do que essa, querido? Terminar bem. Davi falhou, talvez assim como você falha, assim como eu também falho, mas o importante é que ele terminou a sua vida e deixou um legado até os dias de hoje. É isso que eu quero que você aprenda. Nós poderíamos falar muitas coisas aqui, né? O nome de Davi atravessou séculos.
atravessou milênios, né? Porque há mais de 3.000 anos e nós falamos de Davi até hoje, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com todas as falhas, né? Davi tem salmos escritos, cânticos, né? Cânticos de Davi, né? Nós poderíamos também falar aqui de alguns salmos de Davi, mas nós não temos tempo. Davi, ele está em boa parte da história do Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento vai falar sobre Davi, Jesus vai falar sobre Davi, homens que vêm depois vai falar sobre Davi. Então Davi está em toda a história bíblica e ele deixa um legado para mim, para você e uma história para mim, para você aprendermos. O que você tem feito? Suas falhas não podem te parar. Os seus problemas, os seus erros não podem te parar. Levanta a cabeça, se arrependa, construa de novo, porque o Senhor é contigo. Né? O Senhor não é somente o Deus que está com você enquanto você acerta. Não, pelo contrário. Ele é o Deus que está com você quando todo mundo não está. Quando as pessoas te deixam, né? Depois do seu erro, as pessoas te deixam. Mas Deus está com você, te colocando de pé e te dizendo, levanta, deixa o seu legado, constrói a sua história, porque eu sou contigo. Amém? Receba isso aí nessa aula. Que história linda, né, querido? Podíamos falar muitas coisas aqui de Davi, mas o nosso tempo não permite. Eu quero poder orar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essas aulas que passamos juntos, que falamos sobre Davi, que ouvimos sobre um homem que é chamado pelo Senhor segundo o homem, segundo o teu coração. O homem segundo o teu coração. O homem cheio de falhas, cheio de erros, mas que te agradou por conta do coração arrependido que tinha. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com isso. Que nós possamos, nessas aulas, com esse conhecimento que adquirimos, trazer isso para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, vai lá agora com esse conhecimento que seu filho tem, que sua filha tem, que o Senhor possa trabalhar esse conhecimento dentro do coração deles, dando sabedoria, dando graça, dando direção, dando encorajamento, para que possamos nós também construir a nossa história, deixar o nosso legado, assim como Davi fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada na presença de Jesus e até a próxima aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus.